Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham passado bem aí o carnaval. Aliás, eu estou gravando numa terça-feira de carnaval, tá bom, gente? Então, eu espero que todos estejam bem. Peço desculpas de não estar presencialmente com vocês, mas eu preparei esse conteúdo especialmente para vocês não ficarem sem a disciplina, sem material, tá? E claro, vocês podem consultar esse material outras vezes, vou deixar disponível aqui no YouTube. Não sou youtuber, não tenho o costume de fazer isso, só fiz algumas coisas na pandemia, mas diante dessa lacuna que ficaria sem aula, né, poxa, 2 semanas tal, e precisando desenvolver temáticas, trabalhos e a gente prosseguir com a disciplina, achei nada mais do que justo de fazer um vídeo e deixar também uma atividade já valendo nota aí para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o like, não esqueçam disso. Deixem o like e a gente vai tocando aqui o conteúdo, tá bom? E claro, nas outras aulas a gente vai tirando as dúvidas e assim por diante. Lembrando uma coisa importante, esse conteúdo, a gente dividiu aí a disciplina em duas partes, né? Primeira parte ciência e outra parte mais questões técnicas, metodologia e assim por diante. Então, essas duas, três primeiras aulas serão focadas em ciência e depois nós tocaremos a parte das normas técnicas da BNT, que é o ponto crucial para vocês nesse momento, ok? E aí, num outro momento mais oportuno, é, com, com outras questões envolvidas, claro, nós podemos nos aprofundar cada vez mais sobre essa temática super interessante que é ciência. Mas aproveitando a oportunidade, qual que é o papel da ciência na sociedade? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é ciência? Poxa, será que é o laboratório do Dexter, é o Pink Cérebro, né? Principalmente o cérebro querendo dominar o mundo? São aqueles estereótipos de cientistas com o cabelo todo arrepiado, óculos fundo de garrafa maiores que o meu, né? Dentro de um laboratório, fazendo experiências. Vocês já pararam para pensar em algum momento o que é a palavra ciência? Se vocês não pararam, então chegou o momento de entender o que significa essa palavra e como que ela é aplicada no dia a dia. E a gente vai ver é, exatamente agora. Então, de acordo com o dicionário, então eu tive o cuidado de buscar lá no dicionário que é um verbete, ciência do latim scientia, que significa conhecimento. Né? O saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução, erudição, sabedoria, conjunto organizados de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e o método próprio. E eu quero fazer um recorte no número 3, conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto. Então, se a gente for pegar a prática da ciência, ela não está relacionada apenas a um laboratório. Vai muito além. Vai muito além. Por exemplo, um médico que precisa investigar, vamos pegar na área da saúde mesmo, um médico que precisa investigar um quadro de um paciente lá. Então ele tem lá ele faz uma anamnese, ele faz ele baseado nas suas experiências, ele faz uma observação e fala, ó, possivelmente é isso, mas nós precisamos investigar para confirmar se é realmente o quadro de X doença. Né? A mesma coisa para um educador. Eu preciso, por exemplo, aparece uma criança para um psicopedagogo com déficit de aprendizagem. Mas existem várias categorizações de déficit de aprendizagem. Às vezes é uma determinada situação. Então eu preciso fazer uma investigação, preciso analisar o quadro daquela criança para ver se realmente, aquela criança, aquele aluno, para ver se realmente é o que eu tive percepção no primeiro momento, conversando com o pai, com a mãe, enfim. Então, quando a gente fala de ciência,
trata justamente desse conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto. Imagine só vocês, pensem um minuto, o tamanho desse universo. A gente não tem como mergulhar no universo ou saber de tudo do universo. Nós vamos saber o quê? Pequenas partes. Baseado nisso, como que a ciência ela pode contribuir ou como que a gente pode fazer ciência? Então, eu vou estudar o que? Determinados objetos. Então, dentro da enfermagem, há campos de estudo, dentro da educação, campos de estudo, administração, campos de estudos, medicina também, medicina veterinária, psicologia, engenharia, ciências da terra, ciências humanas, artes e assim por diante. E a sociedade ela evolui dessa forma. Então, a ciência ela está na sociedade, muito presente na sociedade no dia a dia. No dia a dia, a ciência acontece. Então, isso é um ponto muito importante e que deve ser destacado. Então, continuando, soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado fim. A soma dos conhecimentos humanos considerados em conjuntos. Na filosofia é o processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza, visando a denominação dela em seu próprio benefício. Então, isso aqui é só uma continuidade. E aí tem, além do dicionário, tem outras definições. Né? O Turrilho, então, estamos falando de uma definição é, colocada, pensada em 1974, outra em 1978, mas ambas as definições chegam naquilo que a gente estava discutindo, naquilo que já foi colocado, né? Sistematização de conhecimentos, conhecimentos racionais certos ou prováveis. E guarde essa palavra, provável. E aí, a verdade e a ciência. Existe uma crença popular de que o que é científico é incontestável, irrefutável. A ciência falou isso. Mas o que é ciência? Né? Então a ciência falou é irrefutável. E aí, voltando aqui um slide, certos ou prováveis. Se é uma coisa que deve ficar bem claro na nossa cabeça é que o que é científico é sim contestável. Ele é sim contestável. E é por isso que a ciência ela é ciência. Só existe ciência se eu puder contestar alguma coisa. Se eu tiver o que? O contraponto. A ciência só acontece se eu tiver o contraponto. Então, é muito importante que eu também tenha isso muito claro. Eu posso contestar, senão a ciência não é algo fechado. Ela ela é ampla, né? Eu posso contestar, eu posso desenvolver. Então, se hoje a enfermagem é o que é, né, com tantas inovações, em processos e afins, é porque alguém começou lá de trás e os processos foram se aperfeiçoando. Então, a ciência foi contribuindo. Então, é muito importante que fique claro na cabeça de vocês. E aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Que é uma notícia já de um tempo. Região específica do cérebro pode mostrar se a pessoa é popular ou não. Então, os pesquisadores tinham por objetivo avaliar se as diferenças do tamanho de córtex frontal influenciam na capacidade de fazer amizades, etc. e tal. Só que tem um detalhe importante: a ciência, ao mesmo tempo que ela pode ser refutada, e uma coisa que eu esqueci de comentar, é que ela é limitada. Ao mesmo tempo que você pode contestar, ela tem uma certa limitação, que é o que? Contexto. Eu não posso, por exemplo, simplesmente afirmar, eu tive um estudo com uma determinada população e essa população me indica isso. Ou eu tenho um resultado e falar, é isto. Né? Então, região específica do cérebro pode mostrar se a pessoa é popular ou não. E colocar isso como uma verdade absoluta. Então eu tenho que avaliar o que? O contexto no qual o pesquisado está sendo inserido. É no Brasil? É na Inglaterra? É no Japão? E assim por diante. Às vezes, uma pesquisa é realizada com uma determinada população, né, a gente fala de amostra, né? E ali você vai ter determinados resultados por uma série de questões.
questões culturais, questões religiosas e assim por diante. Então, dessa forma, a ciência só pode fornecer o que? Uma verdade relativa, uma vez que é uma conquista intrinsecamente humana. É um produto de pontos e contrapontos. Então, há suas ponderações. Então, quando fala que a síntese é uma síntese de disputa, melhor dizendo, quer dizer o quê? Que há o que há um compêndio desses pontos e contrapontos e claro, por meio das investigações, a gente consegue chegar a uma verdade relativa ou indicações, ó, o estudo mostra isso. E a gente vai ver no decorrer da disciplina hipótese, problemas, justificativas e vamos entender como isso se relaciona para construir uma pesquisa. E aí, no decorrer das aulas, vamos entender que as normas técnicas da BNT elas estão bem ligadas com esse lance do que da ciência. Mas e as normas elas não podem ser entendidas apenas como questões técnicas, mas sim questões realmente de pesquisa. Tá? Então, por isso, constrói paradigmas que orientam determinados campos científicos e duram períodos até encontrarem refutações e serem substituídos por novos postulados. Então, sobre verdade e ciência é isso. E aí, uma coisa muito bacana que é sobre os tipos de conhecimento. E agora eu peço mais um pouquinho de atenção de vocês, já está quase acabando aqui, eu estou vendo aqui no meu display aqui, são quase 12 minutos aqui de gravação, mas sobre tipos de conhecimento que vai estar relacionado com o nosso trabalho. Então, não existe só o conhecimento científico, há outros tipos de conhecimento, por exemplo, conhecimento religioso. Eu não posso desconsiderar o conhecimento religioso como um tipo de conhecimento, porque ele é baseado em evidências não verificáveis. Apesar que, e aí não entrando no mérito religioso, né, mas a própria Igreja Católica possui um corpo de cientistas para comprovar se há veracidade ou não em determinados fatos que são considerados sobrenaturais. Né? Por exemplo, um milagre de um santo, né? E assim por diante. Então, mas é valorativo, é inverificável, é infalível, é inspiracional. Então, conhecimento religioso, independente de qual religião que seja, por isso que conhecimento religioso. Aqui nós estamos falando de conhecimento cristão, da religião cristã, ou muçulmana, ou judaica e afins. Estamos falando conhecimento religioso, ok? Então é inspiracional, então não tem como eu medir isso, não tem como verificar, né? Não tem são evidências não verificáveis, é baseado o quê? Na fé. Então, o conhecimento religioso tem essa característica. Outro conhecimento muito interessante, e esse ajuda também muito a ciência, é o conhecimento filosófico. Ele é dedutivo, sistemático, ele é elucidativo, crítico e especulativo. Então, ele vai justamente ao contraponto. Entretanto, ele pede muito mais as evidências, ele não propõe as evidências, mas ele questiona. Por isso, o conhecimento filosófico é muito mais da dedução. Né? Pode ser que, né? Será que isso é verdade? Né? E aí ele questiona, e isso ajuda, claro, a ciência do ponto de vista né, das suas próprias verdades. Agora tem um bem legal, que é o conhecimento empírico, conhecimento popular. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa relacionado, por exemplo, a aqueles remédios caseiros, né? Ah, toma isso aqui que vai te ajudar, né? Por exemplo, eu tô com uma gripe, tá? Ah, toma um chazinho tal lá da vovó lá que aquele é tiro e queda. Esse é o chamado conhecimento popular, porque ele é tradicional, baseado sim em evidências, ó, deu certo comigo, pode ser que dê certo com você, mas não tem uma preocupação racional. Então não tem como, ele tem as suas evidências, mas não tem como eu sistematizar. Ó, siga esse caminho, isso e isso, não tem essa preocupação, é baseado que na observação. Olha, pega aquela tal folha, faz isso e pronto. Ele não vai
se preocupar, por exemplo, com o conhecimento científico, que veremos no próximo slide, é, essa preocupação de buscar as verdades. E sim, ó, deu certo, tá ok. Então, conhecimento popular ou empírico por observação também não pode deixar de ser considerado. E aí, o conhecimento científico, ele é racional, lógico e verificável, ou seja, ele para ser para existir ciência, para aquele estudo realmente valer e entender como conhecimento científico, ele, independente da fé, independente da filosofia, independente do conhecimento empírico, a diferença dele é que ele é racional, ele é lógico, ele precisa ser verificável. Ah, é isso aqui, tá? Mas quais são suas evidências? Né? E aí eu tenho que demonstrar. Então, eu tenho as hipóteses, eu tenho que demonstrar, eu tenho que checar isto, tá? Então, nas próximas, no decorrer do curso, nós nos aprofundaremos, como eu disse, sobre hipótese, sobre justificativa e sobre problemáticas. E aí a pergunta que não quer se calar, e é justamente o nosso desafio. Qual é o conhecimento mais importante? Lembra quando eu perguntei alguns slides sobre quando eu falei sobre os tipos de conhecimento, né? Falei sobre o conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento empírico popular e o conhecimento científico. Então, desses tipos de conhecimento, qual que é o mais importante? E aí, para fechar, nós faremos uma atividade em grupo, até 6 pessoas, ok? Nada mais do que isso. Vocês vão discutir os tipos de conhecimento e aquilo que foi absorvido. Vocês podem votar alguns slides, vocês podem consultar inclusive o material que eu já subi lá no portal. Pontuar individualmente qual é o conhecimento mais importante. Então tem lá João, Maria e José. Então para Maria o conhecimento mais importante é o científico. Para o José o mais importante é o filosófico. E para Maria, agora não lembro se é José, João, né? Enfim, se é Maria, então para Maria é o conhecimento religioso, ok? Então vocês vão pontuar individualmente qual é o conhecimento importante aí para os colegas. E aí, em consenso, baseado na discussão, baseado no que vocês vão colocar individualmente, qual que é o conhecimento importante, mais importante, ok? E aí vocês vão entregar em folha separada aí para a professora Rita. Não precisa de maneira alguma escrever as questões, só coloca lá o número 1, que é o pontuar individualmente, e o número 2 é qual que é o conhecimento mais importante em grupo. Coloquem os nomes, ok? E entregue para a professora Rita aí no final da aula. Tudo bem, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi uma forma que eu busquei aí de minimizar a minha ausência. Tá? Sei que nada se compara à presença do professor, da interação em sala de aula, mas espero que tenha dado certo para vocês. O vídeo está dando aí quase 20 minutos, está dando aqui 18 minutos e 30. Até pensei em fazer um vídeo mais curto, mas é isso, tá bom? Então, recado dado, próxima aula eu estarei presente e aí a gente vai desenvolvendo o conteúdo, vamos trocando ideias e a gente retoma essa atividade, tá legal? Gente, obrigado mais uma vez, um abraço, como eu disse, não esqueça de deixar o seu joinha. Não sou youtuber, mas ajuda a gente lá, tá bom? Um abraço.